irmãs, queridos irmãos, estamos aqui cheios de gratidão e alegria por esse dia tão especial, por essas expressões de amor, de afeto, essas expressões em homenagem às mães, sabendo que toda palavra que nós possamos utilizar nunca vai dar conta de homenagear e dizer o significado dessa presença tão dadivosa que são as mães nas nossas vidas e na vida da humanidade. Sem as mães não estaríamos aqui. As mães são grandes parceiras de Deus, geradoras e guardiãs da vida. Então não há como colocar palavras, músicas que deem conta. A gente tenta se aproximar para falar de algo que está para além das palavras, que é o amor que as mães encarnam. Há uma sabedoria popular que diz com muita precisão que o amor humano que mais se aproxima do amor de Deus é justamente o amor de mãe. Qual expressão de amor entre nós, seres humanos, se aproxima mais do amor de Deus, senão o amor de mãe? Esse amor de Deus que é doação, que é um amor incondicional, que é capaz de dar a própria vida pela vida do filho. Esse é o amor que mais se aproxima, ou que melhor revela o amor de Deus entre nós. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 66, versículos 13 a 14, diz assim: como a mãe consola o seu filho, assim eu vou consolar vocês em Jerusalém. Vocês serão consolados. Ao verem isso, vocês ficarão de coração alegre e seus ossos florescerão como um campo. Aqui é o próprio Deus falando com o seu povo. Depois do exílio, o povo retorna para Jerusalém, depois de 50 anos de muito sofrimento na Babilônia. E aqui o profeta Isaías compara Deus com a própria mãe, quando diz isso, né? Deus dizendo: como a mãe consola o seu filho, assim eu, o seu Deus, vou consolar vocês. Isaías falando que assim como a mãe consola, protege, cuida dos seus filhos, assim também Deus faz com cada filho seu, com cada filha sua. Por isso, irmãos e irmãs, que não precisamos ter nenhum constrangimento, nem considerar que é alguma heresia dizer que Deus é mãe. Aprendemos no Pai Nosso a chamar Deus de Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, sendo que a palavra que Jesus usa, Abba, quer dizer paizinho. Aquele pai é a palavra que as crianças usavam para se referir ao seu pai. Então Jesus, quando chama Pai, o Pai Nosso, ele está falando paizinho, aquela relação de profunda intimidade e confiança com Deus. E por isso, Jesus chama Deus de Pai, paizinho. E aqui Isaías diz que Deus é como uma mãe. E por isso nós não precisamos ter nenhum constrangimento de reconhecer, e mesmo nos dirigir a Deus como mãe, como pai e mãe de todos nós. Porque Deus ama os seus filhos e filhas como uma mãe ama com as suas entranhas, com todo o seu ser. Aquela passagem de Salomão é muito interessante para falar do amor de mãe. Uma certa feita, duas mulheres se dirigiram ao rei Salomão, e todas duas diziam que havia um filho ali, e cada uma dizia que aquele filho era dela, eram duas mulheres. E ali se colocou um debate, uma disputa, né? De quem é esse menino? De qual dessas duas mães? E aí Salomão, muito sabiamente, disse: olha, eu não tenho como saber de quem é esse filho, então tragam aí uma espada, dividam o menino ao meio e dê metade para cada uma. Aí uma delas disse: não, ele não é meu filho, deixem-o vivo. E aí Salomão descobriu: essa é a mãe do menino, essa é a mãe, porque é este o amor de mãe, que é capaz de abrir mão do seu filho para mantê-lo vivo. Esse é o amor de mãe, que é capaz de abrir mão do seu filho para mantê-lo vivo.
como Joquebede fez com Moisés. As crianças estavam sendo mortas, né? O faraó, naquele tempo de Moisés, mandou matar as crianças, né? Com medo de que os hebreus se tornassem muito numerosos. E aí Joquebede, de certo modo, abriu mão do seu filho para que ele fosse entregue à filha do faraó. E assim Moisés foi educado no palácio e ela, pela providência de Deus, terminou participando da educação do seu filho Moisés. Esse é o amor de mãe. É aquele que diz: não corte, deixe-o inteiro, ele não é meu filho, para preservar a integridade, a vida do seu filho. Assim também foi o amor de Maria com Jesus. Na mãe Maria, nós podemos ver o rosto das nossas mães. Nós podemos ver o rosto das mães dos nossos filhos e filhas. Maria, que desde quando recebe a notícia que ia ser mãe de Jesus, o que é que ela disse? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa, a mãe que diz sim ao chamado de Deus, a essa vocação profunda de ser mãe, que é um sacerdócio. Certa feita, uma mãe se dirigiu a um líder religioso e disse: por favor, ore pelos meus filhos, porque eu preciso da sua oração. E esse líder religioso disse para ela: senhora, pode ter certeza que a sua oração chega muito mais perto de Deus que a minha, porque o papel de mãe, na verdade, é um profundo sacerdócio. Pode ter certeza que as mães são muito íntimas de Deus, que elas conhecem muito de perto e profundamente esse amor incondicional que Deus tem por todos e todas nós. Então esse, irmãos e irmãs, é o amor de mãe. As mães que são expressão da graça de Deus, expressão do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. E é importante nesse dia termos alguns cuidados, porque esses dias, de modo geral, são muito, digamos assim, sequestrados pela visão comercial. Muitas vezes o Dia das Mães, o Dia dos Pais, é muito puxado para a ideia comercial do dar o presente. Dar o presente, mas a gente precisa, não necessariamente, é proibido dar presente, é possível se dar um presente, que pode muitas vezes nem ser comprado. Mas mais do que o presente é a presença. Mais do que o presente é a presença na vida das nossas mães. Uma presença amorosa, uma presença cuidadosa, respeitosa e uma vida que honre nossas mães. As mães que estão aqui conosco e por isso nos alegramos. As mães que já não estão aqui conosco, mas seguem nos nossos corações, seguem na nossa saudade. Rubem Alves dizia que Deus mora na saudade. As pessoas que nós guardamos nas nossas saudades, aí estão numa morada preparada por Deus, porque Deus mora na saudade. Então as nossas mães que já não estão aqui, elas seguem nos nossos corações e seguem conosco o seu legado de amor e cuidado. Então que rejeitemos a visão consumista do Dia das Mães e percebamos que mais que o presente é a presença. E que, como já foi dito aqui, mais que o dia é o dia a dia. Mais que um dia diferente, hoje é um dia que simboliza o dia a dia, o nosso cotidiano com as nossas mães. O significado que as mães têm no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas orientações, nos pequenos exemplos que fazem grande diferença. Realmente as mães nos formam, como se disse, né? A mão que embala o berço influencia a vida do mundo. E por isso também, irmãos e irmãs, nós precisamos ter cuidado para que o Dia das Mães não seja sequestrado por uma visão machista, por uma visão patriarcal, porque às vezes a gente corre o risco de homenagear as mães e muito confete, flores, mas às vezes isso quer legitimar uma exploração das mães. Aquela música do Roberto Carlos é muito bonita, né? Que a mulher é sexo frágil, mas que mentira, né? A mulher é muito forte, porque cuida do menino de manhã, cuida do menino de tarde, cuida da casa de
noite, cuida de tudo. E mulher, da história que você foi ensinada, jamais tirei o 10. Mas a gente precisa ter cuidado para esse tipo de visão muito cheia de homenagens e confetes, não legitimar uma visão patriarcal e machista que sobrecarrega as mulheres, que sobrecarrega as mães. As mães também precisam ser cuidadas, as mães também precisam ter as tarefas divididas. E eu preciso também fazer parte desse processo de desconstrução e de aprendizado. Nós, homens brasileiros, educados na sociedade machista patriarcal, precisamos ter cuidado para, em nome dessas homenagens e confetes, não colocarmos um fardo pesado sobre as mães, sobre as mulheres. Mães, às vezes, abandonadas pelos pais das crianças. Quantas e quantas mães do nosso país não assumem sozinhas a responsabilidade de pai e mãe? Isso precisa ser valorizado, mas isso também precisa ser repensado, porque os homens, nós meninos homens, precisamos ser educados para sermos responsáveis pela nossa paternidade. Uma criança que vem ao mundo é responsabilidade da mulher, a mulher tem um protagonismo importantíssimo, mas os homens também precisam se converter do seu machismo. E eu me incluo aí. A responsabilidade dos filhos é também dos homens, e não é bonito que as mulheres fiquem sobrecarregadas. Nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos mudar essa atitude à luz da palavra de Deus, para quem homem e mulher são um. Mas não pode ser só retórica, não pode ser só discurso, isso precisa ser realidade, isso precisa ser relação, isso precisa ser compromisso nas nossas vidas. E humildade para aprender que para Deus não há homem nem mulher, todos são um em Jesus Cristo. Isso nos convoca a superarmos as várias formas de machismo. Isso nos convoca a perceber que os homens sim são responsáveis pelos seus filhos, são responsáveis pelas relações que estabelecem com as mulheres. A gente ouve às vezes aquela fala: cuidado com as suas cabras, que é a minha ovelha, o meu cabrito está solto. Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa violenta. Nós precisamos educar os meninos e nós precisamos nos reeducar, porque os homens são responsáveis pelas relações que temos com as mulheres, pela maternidade. Se há uma mãe, precisa haver um pai que divida as responsabilidades, que divida os cuidados necessários com as crianças. E Dia das Mães é dia de pensar nisso também, que nós precisamos homenageá-las, não só no dia, mas termos uma atitude de cuidado, de responsabilidade, de amor verdadeiro com as mães, nossas mães, mães dos nossos filhos e filhas, mães da nossa sociedade brasileira. E lembrar também, irmãos e irmãs, algo que diz no Salmo 113. Salmo 113, que é um salmo que eu gosto muito, diz assim: louvem servos de Javé, louvem o nome de Javé, seja bendito o nome de Javé desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente, louvado seja o nome de Javé. E lá no final vai dizer assim: ele, Javé, ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes, ao lado dos príncipes do seu povo. E aqui o que eu gostaria de destacar: ele faz a estéril sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Ele faz a estéril sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Esse é um versículo extremamente significativo, porque naquela época, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram mulheres marginalizadas, excluídas, sem valor, porque naquele tempo, infelizmente ainda no nosso tempo, uma mentalidade que persiste, o valor da mulher estava ligado à procriação, à maternidade. E aqui, esse versículo diz que Deus faz a estéril, a mulher que não tem filhos, sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. O sentar-se em sua casa era uma coisa que não era permitido às mulheres que não tinham filhos. Elas tinham que ficar de pé, servindo a todo momento as pessoas que chegavam.
eram mulheres que não tinham direito ao descanso, eram as mulheres exploradas, além de serem marginalizadas e não serem valorizadas. E aqui Deus está dizendo que a mulher, que Deus faz para que essa mulher sente-se em sua casa. Sentar-se na casa era ter direito ao descanso, era ter o direito a também ser servida, era ter direito a ser reconhecida e valorizada. E é este o Deus que se revela na Bíblia. É este Deus que nós encontramos na Bíblia, que faz a mulher que não pode ter filhos, que ela possa ser valorizada, ter a sua dignidade reconhecida e sentar-se em sua casa como alegre mãe de filhos. Possa ter a mesma dignidade que as mulheres que têm filhos e que toda mulher possa ter essa mesma dignidade reconhecida. Porque também é uma coisa, irmãos e irmãs, que precisamos estar atentos. Às vezes se coloca a maternidade quase como uma obrigação para as mulheres. Uma mulher que tem filhos praticamente é mais mulher que as outras. E nós precisamos romper com isso, à luz desse versículo. As mulheres têm o direito de não ter filhos por opção, e há mulheres que não podem ter, às vezes adotam, isso também é igualmente digno. E há mulheres que não têm filhos e são igualmente dignas, tão dignas quanto as mulheres que têm filhos. Porque é isso que Deus nos ensina nesse versículo. É o próprio Deus que faz a mulher que não pode ter filhos sentar-se em sua casa, ter o direito ao descanso, a sua dignidade reconhecida, como, tal qual, as mães que têm filhos, como alegre mãe de filhos. Então, irmãos e irmãs, Dia das Mães é de pensar em tudo isso, de louvar a Deus por nossas mães, as que estão presentes, de louvar e agradecer a Deus pelas mães que já se foram, de sermos solidários e orar junto com as mães que perderam os seus filhos, que têm os seus filhos escravizados nas correntes das drogas ou de outros vícios. Hoje é Dia das Mães, é dia de orarmos por essas mães que perderam ou que choram por seus filhos. Hoje é Dia das Mães e é dia de percebermos que Deus também é mãe. E como disse o profeta Isaías, consola, cuida, ama, liberta e salva a todos os seus filhos e filhas. Por isso podemos dizer: Deus Pai, Deus Mãe, a Ti toda a honra e glória. Como o Dia das Mães é dia de poesia, é dia de cantar, eu quero encerrar essa mensagem com uma música também de um poeta brasileiro, Caetano Veloso. Só vou pedir a licença poética dele para trocar o homem por todo humano precisa de uma mãe. Quem souber pode cantar junto. O sol, manhã de florestal e areia no batom, farol, saudades no varal, vermelho, azul, marrom. Eu sou cordão umbilical, pra mim nunca tá bom. E o sol queimando meu jornal, minha voz, minha luz, meu som. Todos e todas. Todo humano precisa de uma mãe. Todo humano precisa de uma mãe. O céu espuma de maçã, barriga, dois irmãos. O meu cabelo negralã, nariz e rosto irmãos. O mel, a prata, o ouro e a rã, cabeça e coração. E o céu se abre de manhã, me abrigo em colo, em chão. Todo humano precisa de uma mãe. Todo humano precisa de uma mãe. Grandioso Deus, Pai nosso, Mãe nossa, nós te louvamos e bendizemos porque Tu és a nossa mãe, que nos ama com as entranhas, misericordioso,
e que deu o seu Filho Jesus pelas nossas vidas para a nossa salvação. Te agradecemos, Deus, por nossas mães, que estão aqui e as que já se foram, elas que são presença tua em nossas vidas, expressando a tua graça nas nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida da humanidade. Que as tuas ricas e preciosas bênçãos sejam com nossas mães, com as mães da igreja, com as mães brasileiras, com as mães do mundo. Que a força do teu Espírito, que a tua sabedoria seja com elas. Que o teu amor continue se refletindo na vida de cada mãe. E, ó Deus, que o teu Espírito também nos ajude a mudar, para que possamos olhar e reconhecer as mães com o teu amor. Esse amor verdadeiro, esse amor que não é só de palavras, e esse amor que não se coaduna com as injustiças e as explorações do machismo. Ajuda-nos a mudar a cada dia, para que sejamos parceiros das mães, cuidadosos com elas verdadeiramente. E que a tua misericórdia, a tua providência, a tua libertação seja na vida das mães que têm seus filhos escravizados pelas drogas, as mães que choram pelos seus filhos perdidos, as mães que visitam seus filhos nas prisões, as mães que estão com seus filhos e filhas hospitalizadas. Ser com essas mães, escuta a oração dessas mães, ó Deus, e responde com a tua graça. Que possamos, junto com nossas mães, cultivando os seus ensinamentos e as suas expressões de amor e cuidado, honrá-las dia após dia. Em nome de Jesus. Amém.